Boa tarde a todos, aos nossos queridos irmãos da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz. Meu nome é José Carlos, pertenço ao quadro de obreiros da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, de onde trago para todos um abraço fraterno e esperando contribuir de alguma maneira, ainda que de forma simples, com parte das homenagens a esse insigne irmão Allan Kardec. Das múltiplas vidas de que se tem notícia desse insigne espírito, recebi a incumbência de falar sobre 3 personagens que teriam encarnado esse espírito. Falar um pouco sobre o druida, o mártir, tradutor da Bíblia, e o codificador do Espiritismo. Para prosseguirmos, vamos falar um pouquinho mais sobre as coisas do Cristo, usando da coleção Fonte Viva o livro Vinha de Luz, por Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. E a lição é exatamente a de número 1. Quem lê, atenda. Jesus por Mateus, capítulo 24, versículo 15. Assim como as criaturas em geral converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo com referência aos frutos do pensamento. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta de tempero emotivo, destinado às sensações renovadas que condigam com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos vasto campo de observações pouco dignas. Quantos olhos passam por ele apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos, a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação. Alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar, com enorme desprezo pelo trabalho alheio, as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente o conjunto de ignominiosas brincadeiras, mas o espírito de religiosidade jamais poderia deixar de penetrar a leitura séria com real atitude de elevação. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Assim, agradecendo por mais uma oportunidade de trabalho, que a espiritualidade amiga nos envolva e que tenhamos o carinho, o amor, a fraternidade e o respeito para com todos os irmãos de humanidade e consigamos, neste momento tão sublime, tão importante, concatenarmos as ideias e veicularmos as informações que espíritos mais iluminados já trouxeram para nós. A trilha está aberta, a trilha está iluminada. Devemos apenas e tão somente seguir ao sabor desse caldo de cultura, dessa informação trazida do mais alto, para vivenciarmos
essa emoção e essa felicidade de cuidar das coisas de Deus. Se conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Ti. Bem, nós estamos tratando de uma passagem de mais um aniversário de Allan Kardec e nessas comemorações, praticamente todas as casas espíritas rendem a sua homenagem de alguma maneira, de alguma forma, com muito carinho, a essa figura insigne para a humanidade que veiculou, trazendo, através dos espíritos, essa obra monumental que é considerada por todos como o Consolador prometido por Jesus. Então, em meados do século XIX, mais precisamente em torno de 1853, uma família residia numa ilha, uma colônia francesa, chamada Ilha Reunião, que fica na costa oriental da África. E essa família, então, teria começado a conversar com as mesas girantes. Nessa época também havia pelos Estados Unidos as irmãs Fox, que também viam, ouviam, conversavam. E essa febre, essa curiosidade, esse sensacionalismo varreu o mundo, mas tudo preparado pela espiritualidade, que foi a forma para trazer, sem traumas, sem maiores choques, ao conhecimento da humanidade, essa possibilidade de contato com o plano invisível na representação daqueles espíritos abnegados que receberam a missão de trazer essas informações desse intercâmbio para que a humanidade começasse a tomar conhecimento de fato dessa situação. Muito bem. Então, em Paris, nos Estados Unidos, esses fenômenos prodigalizados pelos espíritos encantavam rodas de curiosos que, por diversão, faziam perguntas, esperando toda sorte de respostas, convertendo-se em breve tempo em espetáculo dos mais concorridos. Muito bem. Enquanto isso, lá na Ilha Reunião, uma família, a família Baudin, através do Emily Charles, da Clementine e as filhas Caroline e Jolie, evoluíam nos diálogos. Então, perguntando certa feita o nome do espírito interlocutor, este teria respondido chamar-se o Zéfiro da Verdade. Zéfiro é um nome que se dá a um vento brando, a uma brisa, a uma aragem. Quando estamos assim naquela sesta, logo após o almoço, vem aquele ventinho passando pela janela, ou a gente está sentado na varanda, conversando, fazendo a sesta, e nessa circunstância aquele ventinho que só balança as flores, trazendo aquela paz. Esse é o Zéfiro. E aí, numa certa noite, esse Zéfiro teria dito à família que em breve tempo eles estariam em Paris. E aí, provavelmente céticos com relação a isso, porque embora houvesse a situação financeira, havia os encargos que a família trabalhava, era comerciante e não teria condições de se afastar dos negócios. Mas o fato é que chegou uma crise econômica e acabou fazendo com que essa família se deslocasse até Paris. Então, chegando a Paris, tendo esse conhecimento e já entrando naquele torvelinho, porque já estava sendo divulgado também, as reuniões mediúnicas, vamos dizer assim, continuavam. Até que numa dessas noites, o Zéfiro, que havia previsto que a família viria da Ilha Reunião para Paris, disse também que em breve a família receberia a visita de um ilustre pesquisador, que no passado foi um chefe druida, cujo nome era Allan Kardec.
nessas circunstâncias, por estarem todos envolvidos nessas comemorações, nessas confabulações, na alta sociedade parisiense já estavam inseridos, a casa passou a ser uma referência. E aí, numa dessas noites, Allan Kardec, visitando essa casa, foi saudado pelo espírito Zéfiro, que à presença dele disse: "Salve, caro pontífice, 3 vezes salve." E aí, Allan Kardec, que a essa época ainda tinha o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivet, respondeu naturalmente para espanto de todos os circunstantes: "Minha bênção apostólica, prezado filho." Então, ante a risada e incredulidade geral, Zéfiro então esclareceu, porque ele era muito brincalhão, mas que naquele momento a saudação era respeitosa por se tratar de fato de um grande chefe druida, ao tempo da invasão da Gália por Júlio César. Gália era o antigo nome da França, e essa invasão romana aconteceu por volta de 58 a.C. Muito bem. E o que é um druida? Bem, é o encarregado das tarefas de aconselhamento e ensino, além de orientações jurídicas e filosóficas dentro da sociedade celta. Então, druida é a junção de duas palavras, mas que tem sintetizado a ideia de consciência do carvalho, que é uma árvore sagrada dos celtas e é de grande longevidade numa floresta. Então, e celta, o que seria? Bem, em torno de 2000 a.C., a etnia indo-europeia se espalhou pelo oeste, pelo ocidente da Europa, organizando-se em tribos que ocupavam território desde a Península Ibérica, que é Portugal e Espanha, até a Anatólia, que é uma das duas principais regiões da Turquia. A Turquia é dividida em Anatólia e Capadócia, de onde veio São Jorge, o guerreiro. Muito bem. Mais tarde, a expansão dessa civilização celta alcançou o país de Gales, Inglaterra, Escócia, Irlanda, e sendo considerados, inclusive, os introdutores da Idade do Ferro na Europa. Isso ocorreu em torno de 1200 a.C. Bem, e esse papel dos druidas? Eles se dividiam em 5 classes diferentes, e uma delas correspondia aos juízes, a outra era responsável pelo contato direto com o cosmos, ou seja, as coisas do espaço, e aí inclui a erraticidade, o plano invisível. O outro grupo era correspondente aos curandeiros e médicos, e tinha também um outro grupo responsável por manter o registro oral da história, porque a escrita só era permitida em algumas situações especiais para os seus rituais. E existia também uma outra classe dentro dessas 5, que eram os poetas, porque eles decoravam a história em versos para contar ao povo, mantendo a tradição oral, não podia usar a escrita. Talvez daí a grande dificuldade de nos situarmos com mais precisão no tempo, em face da destruição quase total e da perda gradativa no correr do tempo de toda essa tradição e maiores informações. Perdão. Então, eles dominavam a fitoterapia, agricultura, tecelagem, mineração, cerâmica, pecuária, metalurgia, astronomia, inventaram a roda de madeira, inventaram o barril, inventaram a carroça, cultivavam a música, a poesia, a escultura, a ourivesaria e a joalheria. Então, era um povo muito evoluído nessa habilidade manual de produzir artefatos, utensílios necessários ao seu cotidiano. E aí tinha um traço comum. Perdão. Eles acreditavam na imortalidade da alma, na reencarnação, no livre-arbítrio,
na lei de causa e efeito, na evolução espiritual, na inexistência de penas eternas, nas esferas espirituais e na existência dos elementais, que eram os duendes, as fadas, os gnomos, e na proteção dos espíritos superiores. Então, eles também acreditavam, eles criam realmente numa divindade única e não admitindo templos. As cerimônias eram realizadas ao ar livre nos campos e florestas, normalmente debaixo de grandes árvores de carvalho. Por essa época da invasão de Júlio César, que não foi imperador, perdão, Júlio César foi ditador. O primeiro imperador, de fato, de Roma, perdão, é o resfriado mais uma vez, chamava-se Augusto. Augusto foi coroado imperador em 27 a.C. e o seu reinado foi até 14 depois de Cristo. E aí, Augusto impediu os druidas de obter a cidadania romana, porque era uma praxe, quando eles dominavam os povos, eles misturavam as culturas e adaptavam e aproveitavam o que de melhor tinha do povo conquistado e introduzia, implantava e dividia aquilo que a cultura de Roma tinha de melhor. Então, com a morte de Augusto, em 14 depois do Cristo, veio então Tibério. E Tibério foi ali até o ano 54 depois do Cristo, que baixou um decreto proibindo os druidas de exercerem as suas atividades. E o terceiro dos imperadores foi Cláudio. Todos tinham o codinome de César, todos, os 10 principais. Mas esse Cláudio, em 54 depois de Cristo, extinguiu a classe sacerdotal dos druidas, sempre por decreto. Mas a cultura continuava. E aos poucos, toda a Gália da época, que é a atual França, foi se rendendo aos romanos e influenciando a submissão a Roma de todos os domínios celtas, de forma que ao final do século I depois do Cristo, a elevada cultura oral misturou-se aos poucos e sucessivamente iam miscigenando com a cultura dos povos que iam invadindo a Europa. A partir do romano vieram vários outros e ela acabou por se perder na esteira do tempo. Então a Irlanda e a Escócia ainda concentram uma grande quantidade de informações, resquícios arqueológicos. Há inclusive aquela cruz celta. É uma cruz, como aquela em que foi utilizada para a crucificação de Jesus, e que tem um círculo exatamente na confluência das duas traves. Então aquela é a cruz celta. Então, pela similitude, de anseios ancestrais, o cristianismo primitivo encontrou campo fértil entre os celtas, que já estavam miscigenados com os demais povos, e gradativamente esse predomínio da Igreja Católica, que veio na esteira do cristianismo primitivo, começou então a esmagar, começou a suprimir e a reprimir, como fizeram o Império Romano, essa contribuição, entre aspas, para que sucumbisse a cultura celta. Mas o druida Allan Kardec foi o grande sacerdote nesta civilização ímpar. Como a experiência demonstra, a história via de regra, conta a versão dos vencedores. E nas idas e vindas dos espíritos, na transição entre os planos do invisível e da matéria, o que se obtém acerca da civilização celta é resultado da abnegação dos estudiosos que nos legaram o liame dessa incessante evolução diante do Criador. E é graças a essa misericórdia de Deus e de espíritos
iluminados que permeiam e pontuam na humanidade, no objetivo de guiar essa massa errante, da qual nós fazemos parte, que em falanges numerosas através dos tempos, sob o amparo e a inspiração de Jesus Cristo, vem legando para a humanidade essas orientações que visam, acima de tudo, a evolução moral, a reforma íntima, o cultivo na plenitude da fraternidade, da caridade, da solidariedade, que, dando a esse conjunto a palavra simples chamada amor. Então, assim, nessas circunstâncias, tendo partido para a espiritualidade, numa data que é incerta para nós, esse druida, ele reencarnou na Boêmia, atual República Tcheca, em meados de 1369, na pele de Jan Hus, que foi um célebre pensador, sacerdote e reformador tcheco. Olha aí a semelhança de atitudes, de atividade, de conhecimento. Então, filho de pais camponeses, formou-se em teologia, artes, filosofia na Universidade de Praga, capital na época da República Tcheca, contribuindo decisivamente como escritor na reforma e fixação da ortografia e na língua literária tcheca. Vejam bem, olha o papel que ele já desempenhara como o grande sacerdote, um grande líder na civilização celta. Reencarnado na pele de Jan Hus, veio trazer essa contribuição para aquela república. Então, em 1400, ele foi ordenado sacerdote e em 1401, vejam bem, da nossa era, depois de Cristo, ele ocupou o cargo de reitor da Universidade de Praga. E aí, então, ele passou a tomar conhecimento da obra de um reformador inglês chamado John Wycliffe, que viveu aí pelo registro entre 1328 e 1384. E nessa empreitada ele juntou-se a um grande amigo chamado Jerônimo de Praga. Então, a partir desses encargos, do conhecimento já adquirido e de toda a relevância que ele desenvolveu para o povo tcheco, ele passou a ser também pregador na capela de Belém, em Praga, com apoio do arcebispo local. Quem tiver tempo e guardar na memória, anotar no papel, por favor, procurem ler o livro Os Luminares Tchecos, que conta exatamente essa história. Foi trazido até nós na psicografia de Vera Krianovskaya, ditado pelo espírito J.W. Rochester, um grande espírito que acompanhou a Vera por muitos anos, trazendo sempre romances históricos. Então, são em forma de romance, porque é uma leitura mais palatável, mas tem um registro histórico. Então, quem tiver um tempinho, leia Os Luminares Tchecos. Então, a exemplo de John Wycliffe, Jan Hus, juntamente com Jerônimo de Praga, começou a demonstrar que não aceitava a supremacia do Papa e consideravam que apenas Jesus Cristo era o chefe e a cabeça da Igreja, e não Pedro, pontificando ainda que o Evangelho é a única lei. É claro que isso não agradou nem um pouco à Igreja Católica, que se era um cristianismo nascente e trazido sob o guante, sob a covardia, sob a opressão dos romanos em todas as colônias, que bem antes de chegarem à Gália, à Europa, como um todo, e à França em especial, e depois alcançarem a Grã-Bretanha, que reúne Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda, no ano de 64 a.C., um general chamado Pompeu chegou com as suas legiões lá na Palestina.
Então vejam só a dimensão que alcançou esse Império Romano. E nessas circunstâncias o tratamento era o mesmo para os povos subjugados. Roma aproveitava o que tinha de melhor daquela cultura, transmitia também o melhor que tinha da própria cultura romana, e os deuses cultuados pelos romanos eram cultuados pelos povos dominados, mas Roma também, aos poucos, ia permitindo as manifestações daqueles povos conquistados e oprimidos na manutenção das suas culturas. Apenas aquilo em que eles sentiam que poderiam perder o domínio é que eles reprimiam, como fizeram com Jesus e todos aqueles, os apóstolos, os discípulos lá na Palestina. Pois muito bem, Jean Rus, muito influenciado pelo pensamento e a obra de Santo Agostinho, que já havia escrito lá nos albores, no início do cristianismo, uma coleção com o título de A Cidade de Deus, que tem 4 volumes. Então, Jean Rus combatia o clero e a sua relação com a propriedade, o tráfico de indulgências. Lembra-se da venda de indulgências? Com a política guerreira, né? Porque o Papa determinava, tinha uma guarda especial para isso, e a infalibilidade da bula papal. Uma vez reduzido um decreto, uma determinação do Papa na tal bula, essa bula virava lei. Só que Jean Rus, como tantos outros, abominava essa ideia na medida em que a infalibilidade do Papa é, vamos dizer assim, negociável. Vamos tratar, até porque são todos encarnados. Então, essa infalibilidade para a lei de Deus, para o Evangelho de Deus, o Velho Testamento, o Novo Testamento. E aí Jesus trouxe a Boa Nova, e é exemplo de Jesus que foi perseguido, foi traído, foi covardemente colocado no madeiro, lá no Gólgota. Todos aqueles que seguiram essa nova abordagem sobre as leis de Deus, até porque, considerando a questão 621 de O Livro dos Espíritos, as leis de Deus estão nas nossas consciências. E o livre-arbítrio é que vai fazer com que, de fato, demonstremos ao longo de cada existência encarnado e na erraticidade o quão benéfico pode ser o conhecimento dessas leis e o bom uso que façamos delas, ou vamos continuar cuidando e cultivando os 7 pecados capitais, ao invés de seguirmos estritamente os 10 mandamentos e as orientações trazidas pelo Mestre querido, Jesus Cristo. Muito bem. Na medida em que ele, lutando contra as coisas do clero que ele já conhecia, porque foi ordenado sacerdote, então teve que estudar também, ele começou, e não podia deixar de ser, a influenciar todos os habitantes da República Tcheca, contagiando a todos que ansiavam também pela sua independência e queriam se ver livres do jugo alemão, porque o reino alemão havia dominado boa parte daquela região também, e eles não suportavam mais porque estavam em conluio com os papas da época. Muito bem. Dentro dessa circunstância, ele foi alçado à condição de patriota e herói nacional da República Tcheca. Então, isso irritou profundamente a igreja, porque Jan Hus estava se convertendo num reformador e ia chegar a um ponto que fugiria ao controle da igreja. Ele, então, foi excomungado e obrigado a se afastar de Praga. Dentro dessas circunstâncias, ainda atendendo a um capricho do clero, alto clero na época, foi expedido um salvo-conduto
que daria a ele essa possibilidade de circular e comparecer ao Concílio de Constança, na Alemanha, para se retratar, abjurar de tudo aquilo que ele declarara, a contrário senso do que a Igreja determinava, mas em 1414, quando ele estava a caminho desse concílio, ele foi então encarcerado por vários meses, e enquanto ele encarcerado estava, a Igreja promoveu a queima de um grande acervo das obras que ele já havia publicado. Foi igualzinho o que aconteceu em 1861, quando o bispo de Barcelona determinou a queima dos livros de Allan Kardec, né, naquele famoso Auto de Fé de Barcelona. Então vejam aí a similaridade, a similitude, a semelhança, a repetição do erro de uma igreja que se achava dona de todo o poder e única representante de Deus na Terra, contra aqueles que desafiavam esse poder, mostrando ao povo a verdade. Então, nessas circunstâncias, Jean Hus havia começado a angariar o ódio do clero naquela oportunidade, porque ele também conseguiu traduzir a Bíblia do latim para o tcheco, como Martinho Lutero faria um século mais ou menos depois na Alemanha, quando traduziu do latim para o alemão para que toda a população, todo o povo tivesse acesso. Se voltarem um pouquinho mais no tempo, vão voltar lá nos doutores da lei, nos templos de Jerusalém, que criavam, redigiam, editavam e interpretavam ao seu modo, ao seu bel prazer, as leis judaicas para o povo que, em sua grande maioria, era analfabeto. Se nós traçássemos uma linha do tempo, chegaremos aos dias de hoje, em que os falsos profetas lideram grandes turbas, vamos dizer assim, de pessoas que, incautas, acreditam naquilo exatamente pela falta do estudo, pela falta da instrução. E essa ignorância que reina hoje em toda a humanidade, levando esses verdadeiros crápulas a conduzir os seus rebanhos ao seu bel prazer e alegando que age em nome de Deus, existe desde a criação do mundo, quando a humanidade começou a ter, dentre os povos variados ao redor do mundo, aqueles que se declaravam líderes. Nesse caso, Jean Hus contestou, até então, uma igreja que se preocupava com o luxo, a riqueza, a perpetuação e a multiplicação desses bens, pregando a multiplicação do vinho e do pão, e nessa assertiva, isso incomodava. Muito bem. Para o mundo, Jean Hus é considerado, então, o primeiro mártir religioso, porque, reagindo a tudo isso, ele foi queimado vivo em 1414 na cidade de Constança, no que é hoje a Alemanha. E, contra um clero que praticava a intolerância ante aqueles que lhe expunham as mazelas e vícios do poder, ele, Jean Hus, foi uma figura ímpar, pelo conhecimento, pelo respeito que tinha de toda a nação tcheca, e chamou a atenção por causa disso, sendo secundado nessa empreitada por Jerônimo de Praga, que teve um fim também da mesma forma, mas em 1416. Jerônimo de Praga também foi queimado numa fogueira. Mas quantos outros foram imolados
em nome do Cristo? Quantos outros foram vítimas porque defendiam a prática do bem, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade, a verdadeira solidariedade, a caridade exercitada no mais alto grau? Então, isso custou a vida de Jean Rossi, Jerônimo de Praga e muitos, muitos outros. Então, esse nacionalismo, incluindo aí, a gente já falou antes, a tradução da Bíblia para o idioma pátrio, foi o grande legado de Jean Rossi, que antecedeu inclusive outro famoso personagem, Joana d'Arc, lá na França, que em 1431 foi queimada viva na defesa da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Não é por acaso que Paris é chamada de Cidade de Luz, porque é um grande berço de cultura, é um grande berço onde grandes homens começaram a formular ideias novas para trazer a lume, trazer para a humanidade, não só para a própria França de hoje, mas os ventos de novos tempos nas mudanças da escalada social, econômica, cultural, envolvendo também aí a religiosidade. Então, igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade são símbolos indeléveis, são pontos cruciais, fundamentais para a humanidade em qualquer ponto do globo terrestre. Não é só um privilégio de alguns poucos, é para todos, tem que ser para todos, porque perante Deus somos todos iguais, somos todos filhos de Deus. Então, essa situação vivenciada por Jean Rossi, Jerônimo de Praga e mais tarde Joana d'Arc, dá bem a ideia da intolerância religiosa daqueles poderosos que deveriam cultuar, manter, orientar, dirigir o quê? Uma crença religiosa. E tudo isso sempre dizendo em nome de Deus. Não é isso que Deus quer. Bem, chegamos a 1483 e Martinho Lutero também, quando teve a invenção da imprensa, em 1453, trazida para o mundo por um outro espírito iluminado chamado Gutenberg, que inventou a imprensa dos tipos móveis, ou seja, as letrinhas poderiam ser colocadas, eram apertadas, já evoluindo da xilografura, que envolvia a confecção de placas de madeira com gravuras, com desenhos, com letras, com caracteres, dando um trabalho enorme para que os livros fossem confeccionados. Com os tipos móveis, ganhava-se tempo, aumentava-se a produtividade, aumentava-se a produção, e aí o custo começava a diminuir e a leitura ficava mais acessível para a população. Martinho Lutero na Alemanha, como Jean Rossi na República Tcheca, também traduziu a Bíblia, porque é o livro mais lido da humanidade, é o mais vendido da humanidade, mas ainda incompreendido até os dias de hoje, porque aqueles que se arvoram no poder representando Deus na terra entendem que deve ser traduzida, entre aspas, ao bel prazer daqueles que dirigem as várias religiões que existem na humanidade. Então, esses seguidores de Jean Rossi, olha a ligação, como é que acontece. Um dia, eu anotei aqui, eles se juntaram no século XVI aos luteranos. Então, os seguidores de Jean Rossi eram chamados de russitas. Eles, então, se juntaram aos luteranos, os seguidores de Martinho Lutero, e foi essa ligação que fez com que as forças de um lado da fronteira
e do outro lado da fronteira, entre a Alemanha e a República Tcheca, culminasse em 1918 da nossa era, com a independência da República Tcheca. Então, há sempre permeando a humanidade uma chama, e nesse caso foi a religiosidade, que inflama o amor próprio desses povos, que traz para a humanidade esses exemplos de determinação, de busca pela liberdade, para que se tenha, então, a igualdade e a fraternidade. Mas a fraternidade, se não existir antes da luta pela liberdade, nada se consegue. Então foi o povo unido em torno de um ideal, que teve como mote, como estopim, a religiosidade, capitaneada por Jean Rus e Jerônimo de Praga, que trouxe então até nós o registro da história de uma luta de um povo pelos seus ideais. Então, seguindo no desenrolar do tempo diante de nós, eis que a misericórdia de Deus concedeu a graça da reencarnação a Hippolyte Léon Denisard Rivet a 3/10/1804 em Lyon, na França. Então, nós vamos falar mais adiante do que é esse círculo virtuoso, enquanto a grande maioria da humanidade, incluindo aí muitos dos dirigentes dos povos inúmeros que estão na face da Terra, que insistem no círculo vicioso, quando Jesus veio pregar o círculo virtuoso, a reforma íntima, a interiorização desse pensamento, para que, perscrutando dentro de nós mesmos, pudéssemos trazer de dentro para fora a verdadeira mudança no caminho do bem, nessa evolução que todos querem, mas a grande maioria não alcança, porque insiste nos 7 pecados capitais. E aí, esse Hippolyte Léon Denisard Rivet era um educador, pesquisador, foi também tradutor de livros para diferentes idiomas, porque ele dominava o alemão, dominava o inglês, dominava o holandês, dominava o italiano e o espanhol. Ou seja, se nós temos consciência que aquilo que amealhamos de conhecimento, de cultura, de instrução, de virtudes, não se perde, é claro que para esses espíritos iluminados como são, esses atributos vêm se aperfeiçoando de encarnação em encarnação e os trabalhos são cada vez mais meritórios, porque até para retroceder a misericórdia de Deus cria mecanismos que empurram a gente para frente, encarnado e desencarnado. O objetivo é a evolução, Deus quer isso, Deus espera isso. A gente começa lá na questão 101 de O Livro dos Espíritos. Provavelmente já estamos aí sendo otimista, claro, na faixa da questão 104, 105, mas vai até 113, que é o Espírito Puro. É isso que nós sonhamos, é isso que Deus espera. Mas sonhar sem nada fazer nesse sentido vai fazer com que a gente fique marcando passo no círculo vicioso. Vamos nadar em círculo como cachorro correndo atrás do rabo e não vamos conseguir alçar o degrau nessa escada sublime que é a perfeição moral e intelectual. Então, além desse domínio de vários idiomas, Hippolyte Léon Denisard Rivet também era mestre em química, matemática, astronomia, física, fisiologia, retórica, anatomia comparada e pertencendo a várias sociedades culturais da França, tendo escrito 18 obras de pedagogia antes de mergulhar na doutrina espírita. Então, a partir de 1855,
as mesas girantes, que já chamavam a atenção da sociedade em geral, também chamaram a atenção desse grande pesquisador, educador e professor. Então, aí se demonstrando mais uma vez que nada é por acaso, né? Ele acabou por desenvolver os mecanismos, agregar informações, pessoas, angariar a simpatia dos espíritos superiores, que estão lá no início de O Livro dos Espíritos, como Fénelon, Franklin, Platão, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís. Olha quanta gente ele trouxe junto com ele da espiritualidade. E, como bem diz o título, é o Livro dos Espíritos. Não é o livro de Hippolyte Léon Denis Rivet. Não é livro de Allan Kardec. Ele sintetizou o resultado das pesquisas, das perguntas elaboradas por ele e um número infindável de colaboradores, de curiosos, de contribuintes para a edificação dessa obra. E para chegar nessas, em torno de, considerando as perguntas e subperguntas, vamos dizer lá, 1.400 questões que estão lá no Livro dos Espíritos, é resultado de trabalho coletivo, um esforço hercúleo. Nessa assertiva, ele trouxe a convicção para todos nós que uma doutrina não é uma religião. Uma doutrina não tem dogmas. Uma doutrina não tem donos. O dono é Deus. O representante de Deus é Jesus. E os auxiliares de Jesus são os apóstolos, são os discípulos e toda essa pleiade de espíritos iluminados como ele, que tem a responsabilidade de conduzir o rebanho de Jesus na terra. Então, ela não se baseia em dogmas, mas numa moral filosófica. E só encontraria a similaridade de ideias com espíritos elevados por demais, moralmente, porque intelectualmente, nessas 3 passagens desse espírito na face da Terra, ele só aumentou o cabedal de conhecimento para poder multiplicar. Porque não adianta você amealhar conhecimento, ler inúmeros livros e guardar tudo com você, para achar que é um gênio, que é um mestre, que é um santo, que sabe muito. Se você não dividir esse conhecimento amealhado, se você não praticar a moral do Cristo, que é a caridade, a fraternidade, a solidariedade, o amor, não vai adiantar de nada. Um chip tem muito mais informações que o nosso cérebro consegue mostrar para nós. É claro que o chip é um aperfeiçoamento, é a parte da matéria que pode ser utilizada, manipulada, manuseada, contendo inúmeros arquivos. Pelo menos até hoje se entende que nada supera o cérebro humano na capacidade. E aqueles que usaram 10% da capacidade cerebral, como foi o caso de Albert Einstein, registrado na história, é um gênio. Eu não tenho ideia de quanto eu uso da minha capacidade cerebral, intelectual. Eu preciso usar o meu coração para impulsionar a minha reforma íntima e, junto com o meu pensamento, aumentar e alargar, capacitar cada vez mais a minha virtude moral. É disso que eu preciso. Então, esses espíritos vieram com esse objetivo. Então, cumprida mais uma tarefa na seara do bem, Hippolyte Léon Denis Rivet, o Allan Kardec, e o codinome foi adotado em face dessas reminiscências druidas, né? Ele então desencarnou a 31 de março de 1869 em Paris. Então, demonstrando-se que a vida se desenvolve em círculos de ascensão,
é o círculo virtuoso, né? Ou a queda para os espíritos comuns, que é o círculo vicioso. Há, todavia, aqueles que se consagram a edificar a trajetória, mesmo martirizando a existência na pregação da moral cristã. Então, é um testemunho verdadeiro de fé que é inabalável, essa fé no venturoso porvir. Então, ao trazer a lume a doutrina espírita, verifica-se que os fundamentos do espiritismo baseiam-se em quê? Na existência de Deus, na existência, na imortalidade e na individualidade do espírito, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação, na lei de causa e efeito e no livre-arbítrio, uma vez que não há causa sem efeito e nem efeito sem causa, a lei de evolução, que espíritos como esse estão aí a demonstrar que é possível, e a pluralidade dos mundos habitados, porque, na medida em que somos degradados, temos também a contrapartida de podermos evoluir e alçados a um planeta superior. Agora, para isso é preciso que sejamos também superiores no nosso desempenho enquanto encarnados, para sermos merecedores dessa misericórdia, dessa galhardia ou desse galardão, que é uma promoção. A Terra mesmo, iniciando esse processo de passagem para o mundo de regeneração, obedece ao tempo Terra. Não é o tempo humanidade. Nós, por acaso, estamos vivenciando os estertores de uma era de grandes dificuldades, sonhando em alcançar os albores de uma era de felicidade, e ainda que venhamos a perecer nessa trajetória, com a misericórdia de Deus, sonhamos em ter a possibilidade de retorno numa próxima existência, nesse mesmo planeta ao qual nos habituamos, para encontrar mais adiante a Terra em franco processo de regeneração. Esse é o sonho. Agora, na contrapartida da realização do sonho, tem uma outra questão que envolve toda a humanidade. É a questão do merecimento. O que estamos fazendo para merecer essa vitória que é a felicidade futura? Fica aí a pergunta. Então, depois de enumerarmos os fundamentos da doutrina espírita, se pudéssemos voltar, porque o tempo já está terminando e a gente não pode extrapolar e abusar, veríamos que há grande semelhança com os princípios dos druidas, do qual esse Allan Kardec, lá com o mesmo nome, era o dirigente máximo, o sacerdote maior daquela civilização, ao tempo em que o Império Romano chegou em 58 a.C. e invadiu a Gália, atual França, como também, num outro ponto de expansão, atingiu a Palestina em 64 a.C. com o general Pompeu. Então, como uma homenagem para falar de Allan Kardec, é tanta obra, é tanta coisa para falar, é tanta emoção, é tanta alegria, é tanta felicidade, que passaríamos aí semanas e não temos esse dom, essa capacidade da oratória que permitisse abarcar toda a obra. Por isso, como uma homenagem, aqui eu procurei reproduzir parte da mensagem do espírito Humberto de Campos, outro valoroso irmão, espírito iluminado, que veio ao Brasil para cumprir com perfeição a missão e cumpriu, na psicografia de Chico Xavier, e que foi registrada no Reformador, edição de setembro de 1978,
e está assim, registrando o arrebatador momento em que Jesus dirige a palavra a Jean Hus, antes de reencarnar como Allan Kardec em 1803. Então, havia uma assembleia de espíritos elevados e o Cristo planejando o que já seria proporcionado à humanidade no início do século XIX, né? Especialmente para aquela França, que já se colocava como uma nação da qual, a partir dali, dos seus inúmeros espíritos sublimes, começariam a atiçar a humanidade no sentido da evolução cultural, intelectual, moral. Mesmo nas nossas quedas sucessivas, nós estaremos sempre sendo projetados para a frente e para o alto, como diz o nosso querido paizão Adolfo Bezerra de Menezes. Para a frente e para o alto. Então, aquela França, agora embebida, envolvida na influência do iluminismo, que era o século das luzes, onde pontuava ali a razão, a crítica, a pesquisa, a ciência, tudo isso, Allan Kardec recebeu então essa tarefa. E que eu vou tentar reproduzir aqui na leitura, porque não há como decorar isso aqui. A gente tem que recorrer ao resumo que é feito. Então, essa mensagem diz o seguinte: Jesus, nessa assembleia, depois de traçar para vários espíritos iluminados, uma assembleia enorme, né, na espiritualidade, ele se dirigiu ao espírito Jean Hus e disse assim, abre aspas, não serás portador de invenções novas. Não te deterás no problema de comodidade material à civilização. Nem receberás a mordomia do dinheiro ou da autoridade temporal. Mas deponho-te nas mãos a tarefa sublime de levantar corações e consciências. Nesse momento, a Assembleia de Orientadores das Atividades Terrestres estava comovida, né? E ao passo que o antigo campeão da verdade e do bem se sentia alarmado das santas emoções, Jesus continuou. Abre aspas. É indispensável estabelecer providências que amparem a fé, preservando os tesouros religiosos da criatura. Confio-te a sublime tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. O Evangelho do Amor permanece eclipsado no jogo de ambições desmedidas dos homens viciosos. Vai, meu amigo, abrirás novos caminhos à sagrada aspiração das almas, descerrando a pesada cortina de sombras que vem absorvendo a mente humana. Na restauração da verdade, no entanto, não esperes os louros do mundo, nem a compreensão dos teus contemporâneos. Então, ante a emoção dos trabalhadores do progresso cultural do orbe terreno, esse abnegado Jean Hus recebeu a elevada missão que lhe era conferida, revelando a nobreza de servo fiel entre júbilos de reconhecimento. Daí a algum tempo, ao iniciar o século XIX, Allan Kardec chegou a Lyon, reencarnando para trazer, então, a divina mensagem que é a doutrina espírita. Então, sendo o espírito devotado, jamais ouvidor, ou seja, jamais esqueceu o compromisso assumido com Jesus. E ao fim da laboriosa tarefa, o trabalhador fiel triunfou. Essa foi a grande vitória, fechando esse círculo na descrição de 3 encarnações altamente edificantes,
servindo como exemplo naquela história que chega até nós e também contagiando os contemporâneos que conviveram, partilharam com ele das tarefas, tendo também a Igreja Católica tentando denegrir a imagem, tentando contribuir para que a marcha fosse impedida ou pelo menos obliterada, atrapalhada, de forma que essa verdade, que faz com que olhemos para dentro de nós, não tivesse chegado. Mas chegou. Porque Deus é soberanamente justo e bom. Jesus, como disse João, no início era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo, tornado carne, habitou entre nós. Graças a Deus, temos essa possibilidade de reconhecer ao longo da história, nas nossas múltiplas encarnações, mas como espíritos comuns, a grandeza, o brilho infinito e sublime desses espíritos que vieram para conduzir a humanidade. Mesmo com o sacrifício da própria existência na matéria, mas, uma vez mais, provando a eternidade. Porque Evos somos. Essa eternidade pode ser relativa perante Deus, mas para nós, na nossa ínfima pretensão de saber, de conhecer, de pesquisar, de buscar informações, temos essa ideia de eternidade. Se existe alguma coisa que tenha finitude nesse sentido da eternidade, ainda não nos é dado conhecer. Então, resumindo, a doutrina consoladora dos espíritos iluminava corações e consciências como pediu Jesus a Jean Rossi, que na pele de Allan Kardec assim o fizesse, nos mais diversos pontos do globo, porque independentemente do Auto de Fé de Barcelona em setembro de 1861, a obra chegou até nós. E é isso que conta. Tudo na direção de Deus, tudo na vontade de Deus. Agradecendo mais uma vez a todos vocês, rogamos a misericórdia do Mais Alto para que nos envolva nesse momento e permita que continuemos na busca incessante desse aperfeiçoamento moral, que a cultura, a ciência, a matéria, tudo isso que cerca o nosso cotidiano, seja de fato conservado para a nossa evolução, mas que não percamos de fato o aspecto moral para que sejamos efetivamente, realmente dignos de receber o galardão dessa evolução tão sonhada por todos nós. Se conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. A todos vocês, o meu muito obrigado.